Então, aos poucos, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus começa a fazer derivar dela uma devoção específica à realeza desse coração. É um coração que nos ama, é um coração que derramou o seu sangue por nós, é um coração que nos espera no céu, mas é um coração também que reina. E aos poucos, então, os cristãos se habituam não a considerar Cristo como Rei, porque sempre consideraram Cristo como Rei de suas vidas, mas a invocar a Cristo sob o título de Cristo Rei, a partir daquele culto do Sagrado Coração de Jesus. E isso é tão natural que as imagens do coração do Cristo Rei nada mais são do que as imagens do próprio Sagrado Coração de Jesus, com um manto, uma coroa e um cetro. Vocês vão ver que a grande maioria das imagens de Cristo Rei é o próprio coração de Jesus, tem o coração. Outras imagens de Cristo não têm o coração. As imagens de Cristo Rei, geralmente, algumas não, mas geralmente é o Sagrado Coração de Jesus, como ele apareceu em Santa Catarina. Um coração com coroa de espinhos, com sangue, com a cruz, com o manto vermelho, e aí então um manto real púrpura, um cetro, às vezes um orbe na mão, um globo, que ele é rei do universo, é rei do globo, e a sua coroa. Começam a haver então manifestações, assim como em maio há aquela coroação de Nossa Senhora, começa-se em junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, a fazer coroações ao Sagrado Coração de Jesus. Então essa devoção a Cristo Rei, ela começa justamente dentro do contexto do culto ao Sagrado Coração de Jesus. São os grupos dedicados ao Sagrado Coração de Jesus, a oração reparadora ao Coração de Jesus, que vão dar a fundamentação espiritual da resistência, tanto na Guerra Civil Espanhola, quanto na Cristiada do México. São esses grupos especialmente dedicados ao Sagrado Coração de Jesus. Os próprios Legionários de Cristo, depois mudando o nome de Missionários do Sagrado Coração e da Virgem das Dores para Legionários de Cristo, por um pedido do Papa Pio XII, dizendo que eles deveriam ser sicut aties ordinata, segundo um exército em ordem de batalha. Então eles pegam aquele nome muito romano de legionários, é um exército. Eles não deixam esse culto ao Sagrado Coração de Jesus quando adotam o culto de Cristo Rei, porque é o mesmo culto, um é derivado do outro. Nós estamos falando um culto a Cristo Rei, nós estamos falando também do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Então há muita ligação entre essas duas devoções. Mas evidentemente nós não temos que reduzir o reinado de Cristo a uma devoção, e com isso não há uma minimização da minha parte à vida espiritual. Pelo contrário, o apostolado nasce da oração. Sem vida interior nós não fazemos apostolado, certo? Mas ele não é uma simples devoção, não é simplesmente reconhecer que Jesus é rei e por isso eu boto uma coroazinha bonitinha, faço as crianças cantar uma música bonita, boto um manto e faço uma procissão, o que é muito piedoso, é muito bonito e interessante que se fala. Nada, ele não pode ser rei de coisa nenhuma, ele é rei de alguma coisa, ele é rei do universo. Rei do universo significa dizer que ele é rei de tudo, ele é rei das nossas vidas. Em primeiro lugar, ele é rei das nossas almas. Então a devoção a Cristo Rei deve importar num reconhecimento de que Ele é o Rei das nossas almas. E como Rei das nossas almas, significa que Ele tem poder sobre essas almas. Antes de Montesquieu ter inventado a teoria da tripartição de poderes, os reis, e não falo só dos reis absolutistas, que eram aqueles reis que eles deturpavam esses poderes, como nós vimos ontem falando contra a Revolução da Vendéia. Mas mesmo o rei medieval, que não era um déspota, que muitas vezes era impedido do seu poder pelos foros, em Espanha, por exemplo, como vimos na palestra da Guerra Civil, da formação da Espanha, mesmo esse rei, ele concentrava na antiguidade, na Idade Média, basicamente 3 funções, que depois foi derivado pelos cientistas políticos e pelo Montesquieu na tripartição de poderes: o poder executivo, administrativo, um poder legislativo, de fazer as leis, e o poder judicial, de julgar as coisas de acordo com as leis que foram postas. Esses 3 poderes estão concentrados no rei tradicional, e, portanto estão concentrados em Cristo. Os próprios bispos, eles têm esses 3 poderes também. Ele administra a diocese, ele dá leis para a diocese, com base nas leis canônicas, e ele também julga, porque ele é de fato o presidente do seu tribunal canônico. As sentenças de nulidade não são dadas pelo tribunal, são dadas pelo bispo, após a sentença do tribunal. Esse poder dos bispos é um poder derivado do pontificado de Cristo. Cristo tem esses 3 poderes como rei.
Então ele legisla, ele dá leis para que nós as cumpramos. Quer as leis próprias dos 10 mandamentos, a lei moral, a lei natural escrita no nosso coração, quer também leis pela igreja, que se não são de direito divino, são ao menos de direito eclesiástico. E se algumas podem não estar tanto de nosso agrado, porque são leis meramente eclesiásticas, se elas não ferem a lei de Deus, nós temos que obedecer em reconhecimento a essa igreja que é o corpo de Cristo. Mas o fato é que diretamente ele também nos dá leis. Os 10 mandamentos estão aí, são leis de Deus. Então Cristo é rei porque nos dá leis. Cristo é rei porque é legislador. Ao mesmo tempo ele não se contenta em legislar, mas ele, como tem um poder executivo, ele executa essas leis. Então ele faz cumprir as suas leis. Ele faz cumprir as suas leis nos escolhendo desde antes da fundação do mundo para que recebêssemos a sua graça e fôssemos salvos. Ele executa as suas leis dentro das nossas almas. E ele pune quem não cumpre essas leis. Ele julga quem cumpre, e quem não cumpre vai dar recompensa conforme o cumprimento ou não dessas leis. Na verdade não é o cumprimento ou não que vai nos salvar, é a graça. Mas essa graça, ela santifica todas as nossas ações, de modo que as nossas ações adquirem mérito por estarem unidos ao mérito infinito de nosso Senhor. Então as nossas obras são julgadas conforme então estão unidas ou não à graça, e se são conforme ou não são conformes à vontade de Deus. Então Deus executa, ele legisla e ele julga. Em primeiro lugar, nas nossas almas. Mas dizer que ele é rei das nossas almas é algo que não nos desinstala tanto, porque a alma nós não vemos, né? Então, muitas vezes é mais fácil nós considerarmos que ele é rei das nossas almas. Muito obrigado. Rei das nossas almas, nós não devemos satisfação a ninguém está vendo as nossas almas, nós podemos aí fingir que estamos enganando os outros, embora nós não enganamos a Deus. Mas nós não somos fantasminhas que andam por aí, que têm, por acaso, um corpo. O corpo é constitutivo, essencial do nosso ser. Nós não somos anjos. Os animais são matéria, são corpo com uma alma material, que morre quando o corpo morre. Os anjos já são por espírito. O homem tem um pouco de cada. Ele é espírito, mas não é por espírito. E ele tem um corpo que é parte constitutiva dele. E porque esse espírito não é uma alma apenas, não é uma alma como a dos animais, como a das plantas, que morre, que é material, é uma alma espiritual, é intelectual, ela está unida de tal forma a esse corpo. O corpo não é um aprisionador da alma. Isso é doutrina espírita. O corpo não é um aprisionador da alma. Tanto é verdade que Jesus ressuscitou em corpo. Se o corpo fosse um aprisionador da alma, ele simplesmente depois da morte voltava como um espectro, um fantasma, dizia: eu estou aqui cheio de luz e tudo sem corpo. Mas ele tinha corpo. Toca nas minhas chagas, bota o dedo na minha chaga, Tomé. Ele tinha corpo e prometeu que nós iremos ressuscitar com esse corpo. Então, pessoal, quem é feio, vocês vão ser feios para sempre. Contentem-se com isso. E quem é bonito vai ajudar a gente a contemplar a beleza de Deus nas pessoas bonitas que estiverem também no céu, junto conosco, se é que nós vamos para o céu. Se vocês estão muito preocupados, são feios, talvez vocês vão para o inferno, porque estão pensando em aspectos acidentais. Sorte a minha que é uma mulher bonita. Nem tanto a dela, que eu não sou. Mas o fato é que Jesus, ele ressuscitou e ele prometeu que nós ressuscitaremos nosso corpo. Mais um aspecto ainda, ele nos deu como a sua presença, não como um símbolo da sua presença, mas como a sua própria presença, não a sua alma, mas o seu corpo, sangue, alma, divindade, que está na Eucaristia. É corpo, não é o fantasma de Cristo. Ave verum fantasmagorum, não, é ave verum corpus, né? Fantasmorum não, é corpus. Nós adoramos o verdadeiro corpo de Cristo. E aliás, Jesus podia nos deixar esse corpo de Cristo sem uma presença física. Está o corpo de Cristo reunido aqui espiritualmente. Não, ele nos deixou em algo palpável, que se toca, que se bota a língua, né, que se dissolve. Então, até mesmo a simbologia que nosso Senhor escolheu para estar realmente presente na Eucaristia é algo corpóreo, é algo palpável, que é a aparência de pão e a aparência de vinho. Então nós não devemos odiar o corpo. Esse corpo está tão unido à nossa alma, que se Cristo é o rei da nossa alma, ele também tem que ser o rei dos nossos corpos. E é por isso que, por ele ser o rei dos nossos corpos,
Nós temos que cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, em que nós temos que sujeitar as paixões que movem a nossa carne, que movem a nossa carnalidade, que é um dos inimigos da alma, como nós vimos ontem, junto com o demônio e com o mundo. Nós temos que sujeitar esta carne ao senhorio de Cristo. Jesus é o meu Senhor, mas eu como 3 quilos no almoço de comida, porque o corpo não tem nada a ver com isso. Tem. Também o corpo deve ser templo do Espírito Santo. Não estou falando de questão de saúde e tal, não sou o Drauzio Varela, né, que também não é nenhum sinal de grande saúde, né, a gente vê. Agora, nós temos que sujeitar o nosso corpo para que ele não seja escravo das nossas paixões. Preguiça, dormir até tarde, ficar rolando na cama. Claro, dormir até tarde, se for dormir mais tarde, com questão esporádica, mas essa preguiça militante que muitos de nós têm, esta gula militante que nós fazemos, parece que é uma causa da nossa vida, nós darmos prazer ao nosso corpo, isso é incompatível com o reinado de Cristo. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter prazer com o corpo, então, eu não estou sendo puritano. Estou dizendo que esta militância do prazer, como se o prazer fosse a chave para todas as outras nossas ações, ou como se a busca do prazer, e eu não estou falando só prazer sexual, estou falando de qualquer tipo de prazer para o corpo, fosse a chave de leitura para tudo e fosse o critério único para a nossa vida. Nós podemos ter prazer, e é natural que tenha esse prazer, mas o prazer também é secundário. Eu vou me alimentar também porque é prazeroso, porque entre uma comida ruim e uma comida boa, as duas me alimentam, é lícito, exceto se eu tiver querer fazer uma penitência, que é possível também, mas me é lícito escolher a comida mais prazerosa, desde que eu não queira ter aquela comida apenas pelo prazer. Eu vou comer uma lasanha, aí eu vou vomitar e depois vou comer outra lasanha, porque eu já não estou me alimentando, eu estou buscando somente o prazer. E isso é mais ou menos como o uso do anticoncepcional, como o uso do sexo simplesmente para o prazer. A igreja não é contra o sexo para o prazer. As pessoas que dizem fora, a igreja acha que o casal não pode ter prazer no sexo. A igreja nunca disse isso. É um fim secundário da relação. O que não se pode é, assim como na alimentação, dissociar o aspecto nutritivo da alimentação do aspecto prazeroso, que é possível você buscar. Eu como churrasco, gosto de churrasco, sou do sul, tenho que comer churrasco. Então tem um aspecto prazeroso nisso, mas tem um aspecto nutritivo. Da mesma forma, no ato sexual, é preciso ter o prazer, pode-se ter prazer, pode-se buscar o prazer licitamente com a esposa, mas sem dissociar do outro aspecto, que é o aspecto principal, assim como o nutritivo, o aspecto principal da comida. Tu não come pelo prazer, tu come porque tu te nutre, mas óbvio, tu tem prazer e é bom que se busque. Mesma coisa no ato conjugal. Se pode ter prazer, se pode buscar, mas não vai se dissociar do aspecto procriativo, exceto se a própria natureza assim determina. Mas aí são outros detalhes que nós podemos ter num curso sobre ato conjugal, sobre família, e podemos ter esses detalhes, né? Nós não podemos ter diversado tanto, senão nós vamos sair daqui às 5 da tarde. O fato é que Cristo também tem que ser rei desses aspectos exteriores da nossa vida. Ele tem que ser rei do nosso comportamento exterior, que é exteriorizado pelo corpo, e que é reflexo daquilo que vai na alma. Tanto o corpo e a alma andam juntos. Da mesma maneira, Cristo é rei da igreja, e isso nenhum de nós consegue não imaginar. Cristo é o rei da igreja. Ninguém descontra isso. É uma coisa óbvia, é uma tautologia. Mas além de ser rei da igreja, nós, como não somos fantasminhas que têm um corpo, a igreja também não anda dissociada do mundo. Ela está no mundo para ser sal da terra. Ela está no mundo para ser fermento da massa. E aquelas pessoas que são fiéis da igreja, que são cidadãos da igreja, cidadãos da Jerusalém Celeste, também são cidadãos de uma sociedade civil, verificável, que autoriza construções, que cria ruas, que me dá autorização para ter arma e me divertir caçando traficantes. Essa sociedade, nós, quando somos membros da igreja, nós não saímos dessa sociedade. Nós não somos como testemunhos de Jeová, que não cantam o hino nacional, que não comemoram porque são cidadãos simplesmente do mundo futuro dos 144 mil, e não vivem aqui. Dizem que não vivem, mas eles compram roupa aqui, eles obedecem sinais de trânsito aqui. Então eles obedecem o que convém e não obedecem o que não convém. Nós obedecemos o que tem que ser obedecido. Nós vivemos nessa sociedade.
E como cristãos que vivemos nessa sociedade, e como súditos de Cristo Rei, nós não podemos dizer que Cristo é o nosso Rei quando nós estamos agora tendo uma palestra religiosa, ou antes na missa, mas depois nós vamos ali almoçar, ou vamos trabalhar, vamos criar nossos filhos, e ali Jesus não é mais o nosso Rei. Não, ele tem que ser o Rei em tudo. Ele é o Rei da sociedade. Ele é o Rei de uma sociedade cristã. E se são 3 cristãos no mundo de 2 milhões, a é majoritariamente cristã, e ela tem uma autoridade, porque se ela não tivesse uma autoridade ela seria anárquica. Essa sociedade tem um governo, e é uma sociedade cristã. Este governo também tem o dever de reconhecer Cristo, nosso Senhor, como o seu Rei. Como Franco, como nós vimos na palestra ontem, Giovanni, Franco reconheceu a Cristo como Rei da Espanha, e se ajoelha diante do Papa. E obedece às ordens do Papa, porque reconhece como o dirigente, o mandatário supremo espanhol, que acima dele há um mandatário maior, que é Cristo. Ou como presidente do Equador, Gabriel García Moreno, que é um tema para uma palestra, inclusive. Se vocês não tiveram uma palestra no ISPA sobre Gabriel García Moreno, vocês precisam ter. Presidente do Equador, devoto do Papa, foi o primeiro país da América a consagrar o seu país ao Sagrado Coração de Jesus, e coroando, ainda não se falava em Cristo Rei, em 1800 e pouco, assassinado por defender a fé cristã, por colocar as leis do Equador diante dos 10 mandamentos e sobre os 10 mandamentos, erigir monumentos a Cristo Rei pelo país. E ele não era preocupado só em fazer coisas religiosas, ele era o presidente do país, ele deu boas leis, ele teve um bom congresso do lado dele, ele nomeou bons funcionários, ele limpou a corrupção do Equador, ele melhorou a vida econômica do Equador, ele eliminou a pobreza, como Lula diz, eliminei milhões da pobreza. Não, ele eliminou boa parte da pobreza no Equador mesmo, fez programas sociais decentes, sob a luz da doutrina social da igreja, e arranjou tantos inimigos que um dia, saindo da catedral de Quito, onde ele ia sempre antes de começar o seu trabalho no palácio, ele sai com o seu livrinho da Imitação de Cristo, que tinha uma folha colada dentro, assim, com resoluções para a vida. Aí tinha o plano de vida dele: acordar todo dia a tal horário, fazer tal oração, mortificar-me, ser mais humilde, não ser orgulhoso. Ele tinha todo o programa de vida dele junto com a Imitação de Cristo. E ele leva dentro do bolso a Imitação de Cristo, e ele é assassinado, saindo da catedral de Quito. Os seus seguranças conseguem pegar o assassino, um dos assassinos foge, o outro é preso, e no bolso desse assassino, matou o presidente do Equador, católico, que reconhecia Cristo como Rei do Equador, tinha um cheque, e o cheque era pago pela grande loja maçônica do Peru. A maçonaria manda matar, porque ela não suporta que Jesus seja rei de uma sociedade, ainda mais de uma sociedade que buscou de toda forma dissociar-se de Cristo, como algumas sociedades latino-americanas dos anos 1800. Esse também é um dos preços para aqueles governantes que querem reconhecer Cristo como Rei da sua nação. Mas o fato é que Cristo é o Rei da nação, quer reconheçamos ou não. O nosso próprio país está consagrado a Cristo Rei. O nosso país está consagrado a Cristo Rei. Não só nós temos feriados religiosos, não só Nossa Senhora é a generalíssima do Exército Brasileiro, dado por lei, como um monumento ao Cristo Redentor, a Cristo Rei e Redentor, que tem no Corcovado, no Rio de Janeiro, foi um monumento inaugurado na presença do Presidente da República, em que os bispos se reuniram e abençoaram o Presidente da República, consagrando a nossa pátria a Cristo Rei. E nós não estamos falando do Império, que era católico conforme a sua Constituição. Nós estamos falando da República, laicista, positivista, maçônica, mas que não conseguiu destruir isso, pelo menos não conseguiu destruir isso de uma hora para outra. Está tentando, aos pouquinhos, destruir. O reconhecimento do reinado social de Cristo é tão forte que a primeira grande experiência republicana no Brasil, que foi a República Rio-Grandense, que se instaurou no contexto da Guerra dos Farrapos, e cuja capital foi Piratini, a cidade onde eu moro. Então lá tem o Palácio do Governo, tem o Ministério da Guerra, tem as casas do presidente, a casa do presidente Bento Gonçalves, de todos os outros personagens, quem viu Casa das Sete Mulheres, enfim, tudo lá, né? A Constituição da República Rio-Grandense
colocava a religião católica, apostólica, romana como oficial e se colocava diante de Deus, como da Santíssima Trindade, como a regente da nação que estava se erigindo lá no sul. Então, em nenhum momento se procurava retirar os direitos de Deus. Há uma oração, que é o manual de orações que nós utilizamos no Reino Cristo, né? E há uma oração, inclusive eu rezei agora, depois da missa, depois da comunhão, que nos é pedido que nós rezamos, que é a oração a Cristo Rei. Essa oração é muito interessante porque ela revela muito do que é a espiritualidade de Cristo Rei. Ó Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito por vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Ou seja, reconhecem que Ele é Deus e não sou nada. Renova as minhas promessas de batismo, renunciando a Satanás, às suas seduções e às suas obras. E prometo viver como bom cristão. Particular compromisso eu assumo de fazer triunfar por todos os meios ao meu alcance os direitos de Deus e da vossa igreja. Continua depois a oração, mas esse é o ponto que eu gostaria de comentar com vocês. Os direitos de Deus da igreja. Só se fala em direitos humanos. O tempo inteiro é bombardeado com direitos humanos, porque o outro tem direito, porque eu tenho direito disso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação pública, gratuita, de qualidade, coisa que não existe, porque ou é público, é gratuito, de qualidade, não tem direito. Ou tem direito a isso, aquele outro, ou como César Saldanha, que é um dos grandes juristas do Brasil, professor no Rio Grande do Sul, amigo do professor Marcos Bueira, que teve com vocês também, ele diz que parece que quando nós escrevemos, ele é constitucionalista, quando nós escrevemos na Constituição que nós temos o direito universal à saúde, todo mundo fica curado. Ninguém mais fica doente. Tu tem que esfregar a Constituição na ferida e aí melhora. Inclusive eu acho que a doutora Adriana deve ter no consultório um exemplar da Constituição em vez de prescrever remédio, Você tem o direito à saúde, toma a tua saúde aqui, dá um constitucionado na cara. Ela vai ser curada naquele momento, mas não como um paletó de pastor pentecostal. Então todo mundo fala nesses direitos, eu tenho direito daquilo, eu tenho crianças dentro dos pais, não os meus filhos, Mas tem crianças, eu tenho direito, não tem direito de merda nenhuma, Quem tem direito é Deus, meu Senhor. Deus, meu Senhor, os direitos de Deus ninguém fala. Ninguém fala dos direitos de Deus, os direitos dele sobre a nossa alma. Ele tem direito sobre nós. Ele nos criou do nada. Nós não tínhamos nem direito a que Ele nos criasse. Nós não existíamos. Ele nos criou do nada, nos criou porque quis. Depois do pecado original, nós não temos nem mesmo o direito à salvação. Mas Deus tem o direito, tem o dever de me salvar. Se Ele não quisesse, não salvava ninguém. Se Ele não quisesse, Ele inclusive criava todo mundo. Não elevava em graça e dizia, eu criei vocês para levar vocês para o inferno. Poderia? Poderia. Ele é Deus? Ele criou os cachorros para que os cachorros depois morressem e não fossem para lugar nenhum. Não tem céu dos cachorros. A Luísa Mel deve estar chorando, sabe? Mas não tem céu dos cachorros. E eu tenho cachorro. Não tem céu das vacas. Aí eu posso martirizá-las à vontade. E as ovelhas também. Mas os direitos de Deus ninguém fala. Pensar no reinado de Cristo, principalmente no reinado de Cristo na esfera temporal, por isso nós chamamos reinado social de Cristo. Não tem nada a ver com petismo, socialismo, reinado social de Cristo. Sim, reinado de Cristo na sociedade. Tem a ver com reconhecer os seus direitos sobre nós. Para isso foi feita a festa de Cristo Rei. Comprarem com as primas, não é com as primas, é com as primas, a encíclica que institui a festa de Cristo Rei. Dá todo o fundamento teológico, um fundamento espiritual desse reinado e as esferas onde Jesus reina na nossa vida. E dando esse fundamento, essa encíclica, ela vai ser de fundamental importância para que a gente compreenda o motivo pelo qual nós temos até hoje no nosso calendário litúrgico a festa de Cristo Rei. Ainda que não seja mais como no rito antigo, que só é preservado na missa tridentina, no último domingo de outubro, e sim agora no último domingo do tempo comum, ainda nós celebramos a Cristo como Rei do Universo. E a instituição dessa festa se dá no contexto das grandes perseguições que começam a haver nos anos 20 a igreja. Pouco tempo antes da Cristiada, eles estão lá morrendo por Cristo Rei e bradando Viva Cristo Rei, Viva a Virgem de Guadalupe, e
estão sendo mortos por Cristo Rei e celebrando a festa litúrgica de Cristo Rei que está sendo instituída naquele momento como uma derivação da festa do Sagrado Coração de Jesus. Nessa encíclica tem todo o fundamento. Reconhecer a Cristo como Rei é reconhecer os seus direitos. Eu escrevo o livro e faço propaganda, mas não tenho vergonha nenhuma de fazer propaganda. Eu não vivo de vender livros, mas eu faço propaganda. Escrevi um livro, está bem fundamentado. Não fosse bem fundamentado, não teria o prefácio do Dr. Ives Gandra, nem a apresentação do professor Felipe Aquino, nem recomendação episcopal de 2 bispos muito ortodoxos, que é o Dom Fernando Rifan, bispo da Dimensão Apostólica, e do bispo de Frederico Westphalen, Dom Antônio Keller, lá no Rio Grande do Sul. Então esse livro está à venda ali atrás, e vocês terão a grande honra de ter um exemplar autografado, sem nenhum acréscimo, certo? Então, neste livro eu explico ponto a ponto. Quem já leu o livro, quem tem o livro sabe, eu explico ponto a ponto o que é o reinado de Cristo e quais as consequências práticas disso, inclusive entrando em questões políticas, na fundamentação da comunidade europeia hoje, dando exemplos concretos, exemplos históricos e farta fundamentação bíblica, teológica, magisterial. Que nós não é porque eu não queira desenvolver aqui, não tem tempo de desenvolver todo esta rica espiritualidade de Cristo Rei e alguns desses aspectos de Cristo Rei, como Cristo é o Rei da sociedade, e quem vive na sociedade são todos os cristãos, mas principalmente os leigos, porque são chamados a exercer o seu apostolado nas esferas temporais, ao contrário das monjas que estão reclusas, ao contrário dos sacerdotes que cumprem ministrar os sacramentos, nos dirigir espiritualmente. Nós leigos é que estamos no mundo do trabalho, no mundo da universidade, no mundo da família. Então a nós cabe estender este reino de Cristo, sabendo que o reino definitivo é aquele reino que virá quando Jesus voltar e que ele é construído hoje mais como um símbolo desse reino definitivo, principalmente pela união com a igreja, que é o reino de Cristo também em outro sentido. Mas quem tem que estender os âmbitos, não onde Cristo reine, mas onde as pessoas reconheçam que Cristo reine, na oficina, na escola, na família, somos nós, e sobre a vocação do leigo. Eu peço quem tem alguma pergunta, quem tem alguma dúvida, que possa então tirá-las nesse momento, antes da gente fazer um pequeno intervalo.